Olá, boa noite, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Dose de Cuidado, o podcast da Rede Central. Meu nome é Estela e hoje nós vamos abordar sobre um assunto essencial para a saúde masculina, o Novembro Azul. Nós iremos falar sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Durante nosso bate-papo, nós iremos desmistificar sobre os exames preventivos e também iremos discutir sobre a saúde do homem. E para um assunto tão importante como esse, nós convidamos o Dr. Fernando, que é médico, urologista e especialista na saúde do homem. Boa noite, Dr. Fernando. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite e também lhe parabenizar por uma profissão tão maravilhosa. Boa noite, Estela. Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. Eu que quero agradecer esse convite, estou honrado em fazer parte aqui desse podcast e tenho certeza que vai ser bem produtivo, vamos tirar dúvidas aí e falar a respeito da saúde do homem. Obrigada, doutor Fernando. Doutor, o Novembro Azul está sendo tão importante e tão falado ao longo dos últimos anos. Eu gostaria de saber um pouquinho como que começou esse tema Novembro Azul aqui no Brasil. O Novembro Azul é um movimento mundial. Ele foi criado em 2003 na Austrália e durante o mês de novembro, vários monumentos de vários países ficam iluminados com a cor azul. Aqui no Brasil, o Cristo Redentor fica com a cor azul, a Torre Eiffel em Paris fica com a Torre Azul. Então, é um movimento mundial que veio com o objetivo de quebrar o preconceito dos homens em procurar ajuda médica. A gente sabe que, infelizmente, 51% dos homens nunca foram numa consulta com um urologista. Então, o Novembro Azul veio para tentar desmistificar e quebrar esse preconceito. É isso mesmo, né, doutor Fernando? E a Torre Eiffel e o Cristo Redentor são grandes referências ali, né, para a gente estar lembrando de um mês, né, tão importante para o homem aí. Tirando esse tabu, né, que é criado com a saúde, esses exames preventivos aí para o homem, né? E é assim como o Outubro Rosa em relação ao câncer de mama, né? Então, são 2 meses aí para alertar a população, tanto a população feminina, Outubro Rosa, e o Novembro Azul com a população masculina. Doutor, os homens ainda enfrentam muitas barreiras, né, quando o assunto é cuidar da própria saúde. O que a gente poderia estar orientando e também tirando todo esse medo, né, que o homem tem para procurar o médico, para fazer os exames preventivos, que é tão importante? Hoje mesmo, atendi hoje à tarde um paciente. Eu perguntei o que está acontecendo. Ele falou, não sei, minha mulher que marcou para eu vir aqui fazer exame da próstata. Ou seja, ainda tem esse tabu, o homem tem o medo de procurar a doença, o medo de achar que vai ficar doente. Então, às vezes, é a própria esposa, a mulher, a filha, a irmã que marca a consulta para o homem. Igual eu disse, 51% dos pacientes nunca foram numa consulta com o urologista, ou seja, mais da metade. E em relação ao câncer de próstata, a gente sabe que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento, no prognóstico da doença. Doutor, e uma dúvida sobre os exames preventivos. Somente o PSA já é o suficiente ou o toque também é importante? Ótima pergunta, Estela. Muitos pacientes chegam no consultório e falam que se recusam a fazer o exame de toque, que só o PSA serve. Aí a gente tem que explicar, eu mostro o desenho, depois a gente vai colocar na tela também o desenho, como que é a próstata, qual que é a localização, como que é feito o exame de toque. A gente sabe que de 10 a 20% dos pacientes com câncer de próstata, o PSA está normal. Ou seja, por isso dá a ênfase a realizar o exame de toque também. Não é que o PSA substitui o toque, um complementa o outro. Então são os dois, o PSA mais o exame de toque. Que são os importantes, são os principais, né, doutor? Isso. Doutor, e como se inicia? Tem uma idade específica para o homem começar a se prevenir, a fazer os exames preventivos? E o doutor poderia explicar para a gente como que é a próstata, como que seria uma evolução ali de um câncer? A próstata é uma glândula
que fica localizado abaixo da bexiga, e a uretra, que é o canal do xixi, passa no meio da próstata. E a próstata é responsável pela produção do sêmen, do esperma. Só os homens têm. Outro dia, numa palestra, o paciente falou que a mãe dele tinha morrido de câncer de próstata. Eu falei, ela pode ter morrido de qualquer coisa, menos do câncer de próstata. E a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem, a partir dos 50 anos de idade, começa a fazer os exames preventivos. Ou a partir dos 45 anos, se tiver história familiar de câncer de próstata. Então, todo homem, a partir dos 50 anos, ou a partir dos 45, se tiver alguém na família com histórico de câncer de próstata. Pronto, aí, pessoal, agora já sabe a idade ideal ali para estar procurando os cuidados dos médicos, né, doutor? Doutor, e a prática de atividade física, uma boa alimentação, isso também é importante para uma prevenção do câncer de próstata? A gente sabe que os fatores de risco para o câncer de próstata, como eu disse, é a história familiar. Então, quem tem alguém na família, irmão, pai, avô, tem mais chance de desenvolver o câncer de próstata. A idade, geralmente, o câncer de próstata, ele surge a partir dos 60 anos. A gente começa a prevenção, os exames preventivos a partir dos 50 anos ou 45 anos se tiver alguém na família. Mas a maioria dos cânceres de próstata surge a partir dos 60 anos. Então, idade, história familiar, a raça negra é mais comum em raça negra, é o câncer de próstata, e obesidade, sedentarismo e alimentação. Também são fatores para todos os cânceres, não só o de próstata. Então, a gente tem que combater a obesidade, combater o sedentarismo e melhorar a alimentação. Diminuir gordura e aumentar o consumo de frutas, cereais, legumes, soja, tudo para melhorar a alimentação e prevenindo vários tipos de câncer. E, doutor, é somente cirúrgico ou tem algum outro tipo de medicamento que a gente possa tratar o câncer de próstata? Tá, aí fez a biópsia, descobriu o câncer de próstata, aí a gente tem que fazer o estadiamento, ver se esse câncer está localizado só na próstata ou se ele já deu metástase, já está espalhado em outros órgãos, e dependendo desse estadiamento, vai ver o tipo de tratamento. Então, pode ser uma observação, pode ser feita uma radioterapia, uma braquiterapia, cirurgia, hormonioterapia, tudo vai depender desse estadiamento. Bacana, doutor, muito obrigada. E, doutor, hoje nós vemos também que nós temos muitos fármacos também que ajudam nessa parte da prevenção da doença e também na ajuda da saúde para o paciente, né? Melhora da saúde, melhora da ação antioxidante e alguns outros benefícios específicos para os homens, né? Então, a Rede Central, ela tem aqui algumas diferentes formas farmacêuticas para estar ajudando, né, esses pacientes. Hoje em dia a gente tem um leque de medicamentos, de remédios que podem ajudar na saúde masculina, não só em relação à próstata, mas na saúde masculina em um todo. Então a gente tem que olhar o homem como um todo, não como uma doença. Então, por isso dos exames preventivos e por isso desses remédios, desses fármacos que vão ajudar na qualidade de vida, na melhora da disposição, na melhora do nível hormonal, na ação antioxidante, prevenindo doenças, prevenindo até alguns tipos de câncer. E a Rede Central está sempre aqui com a gente, fazendo o melhor de remédio de manipulação aí para a gente. Obrigada, doutor Fernando. Obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento conosco e proporcionar aí uma saúde, uma vida saudável e uma vida longínqua para os seus pacientes, né? Agradeço. Doutor, gostaria de colocar alguma orientação para os seus pacientes, dar alguma dica? Outro dia pacientes me perguntaram se tem como prevenir o câncer de próstata. Infelizmente, ainda não existe nenhum remédio para prevenir o câncer de próstata. A gente sabe que uma dieta equilibrada, a prática de exercícios, tudo isso ajuda. Em relação ao câncer de próstata, o que a gente tem que saber é a prevenção. Não tem remédio para prevenir. Porém, se a gente diagnosticar o câncer de próstata precocemente, a chance de sucesso, a chance de cura é de 90% a 95%. Então, por isso que a gente bate na tecla da prevenção.
Então, sempre as mulheres que estão assistindo a gente, falar para os pais, para o marido, da necessidade de consultar um urologista a fim de prevenir essas doenças. O câncer só fazendo mais um adendo em relação ao câncer de próstata, o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. O câncer de próstata, no Brasil, 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Então, 70 mil pessoas, 70 mil homens recebem o diagnóstico de câncer de próstata e 13 mil homens morrem do câncer de próstata por ano. Ou seja, é uma doença muito prevalente. E é uma doença que, se a gente diagnosticar precocemente, a cura é de 90%. O quanto antes melhor, né, doutor? O quanto antes melhor. Vamos compartilhar aí, pessoal, com quem a gente ama, com quem necessita desse cuidado, né? E lembrem-se, o autocuidado significa amor próprio, né? Então, vamos compartilhar e orientar os nossos familiares, nossas pessoas queridas que estão próximos aí de nós, a fazer esse autocuidado, né? Quanto mais preventivo, melhor a chance de cura. Doutor, durante o tratamento, os homens também eles ficam muito ansiosos, né, estressados, né, com a chance de cura. Isso pode desencadear ali um problema maior, como uma depressão. O doutor já teve alguns casos assim? Então, o paciente chegou no consultório, está com o exame de sangue alterado, o PSA alterado, ou no exame de toque foi notado a presença de um nódulo, a gente solicita biópsia. A biópsia tira alguns fragmentos da próstata, manda para o laboratório vai confirmar ou não o câncer de próstata. Aí o paciente chegou no consultório com o resultado assim. A gente falar para o paciente, deu câncer de próstata, o paciente já é um baque, né? Assusta, o paciente já fica doutor? Assustado. Doutor, eu vou morrer, doutor. E a gente sabe que com o diagnóstico precoce, a chance de cura, igual eu disse, é de 90% a 95%. Então, é nessa tecla que a gente bate na prevenção, no diagnóstico precoce. Então, o paciente chegou, a gente deu o diagnóstico, às vezes o paciente já começa um pouco de depressão. Eu sempre falo para trazer a esposa, trazer algum acompanhante depois na próxima consulta para a gente conversar, para a gente explicar. Antigamente tinha esse mito que está com câncer, tá morto, né? Pensava assim. E hoje a gente sabe que é muito diferente. Com o diagnóstico precoce, a chance de cura é 95%, 90% a 95%. Então, a gente vai fazer o estadiamento, ver se esse câncer está localizado apenas na próstata ou se esse câncer já disseminou para outros órgãos, já ocasionou metástase em outros órgãos, e aí que a gente vai traçar o plano terapêutico. Aí a gente vai ver se vai só para cirurgia, se vai para radioterapia, se vai para hormonioterapia, se é só um acompanhamento. Eu tenho pacientes que descobriu com 47 anos o câncer de próstata e ele está ótimo, jogando bola, não tem nenhuma sequela, porque descobriu no início. E tem paciente, infelizmente, que descobre o PSA normal, o exame de sangue, até os 60 anos ele tem que estar abaixo de 2,5. Acima dos 60 anos ele tem que estar abaixo de 4. Uma vez chegou um paciente no consultório que estava com PSA de 3.000. Nossa. E aí fez o diagnóstico, já tinha metástase em todo o corpo, foi para o osso e o paciente acabou falecendo rapidamente, porque o diagnóstico foi muito tardio. Tardio, né, doutor? A metástase mais comum é a metástase óssea, então esse paciente descobriu porque ele teve dor óssea, e ele estava com dor no corpo, dor nos ossos, foi num clínico, o clínico pediu, o médico clínico geral pediu o exame de PSA e o PSA estava estourado. Aí a gente solicitou a biópsia, mas infelizmente o paciente veio a falecer rapidamente porque foi diagnosticado tardiamente. Não dá tempo, né, doutor, de socorrer, o tempo hábil. A medicina com toda a evolução, né, tem casos que... Ainda hoje a gente... os casos são menos, mas a gente ainda pega paciente que se recusa a fazer exame de toque, paciente que fala, não, eu nunca vou num urologista, eu prefiro morrer do que fazer o exame da próstata. Então, ainda tem alguns tabus que... campanhas como Novembro Azul e aqui o podcast nosso aqui da
Rede Central ajuda a combater isso aí. Obrigada, doutor Fernando. E assim, acompanhamento com o psicólogo também ajuda, não é, doutor? A família também e o paciente, né? Também, é extremamente importante. O paciente recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, aí a gente já oferece acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que abala a estrutura familiar. Então, às vezes até a mulher fica com depressão, o homem fica com depressão, acha que vai morrer. Então, precisa ter um acompanhamento psicológico, precisa ter a cabeça no lugar. Eu converso bastante isso com o paciente, eu explico, o tumorzinho está localizado só na próstata, a chance de cura é maior, vai fazer cirurgia, vai fazer radioterapia, aí a gente vai estar sempre conversando. Doutor, e esses exames, eles são geralmente realizados no consultório? O exame de toque faz parte da consulta, e aí a gente solicita o PSA, que é colhido num laboratório, e a biópsia é o médico radiologista que faz. Então, o médico radiologista faz o ultrassom transretal da próstata e retira alguns fragmentos. E esses fragmentos é mandado para o laboratório de patologia, e aí a médica patologista que estuda esses fragmentos e vê se tem ou não o câncer. Obrigada, doutor Fernando. Doutor, e tem algum sintoma que o paciente apresenta que o doutor consiga orientar ou então dar uma dica? O câncer de próstata é totalmente assintomático. Se o paciente não for fazer a consulta, não realizar o exame de toque ou realizar o exame de sangue, ele não descobre o câncer de próstata. Só vai descobrir quando esse câncer já estiver espalhado, já tiver causado metástases, e aí o paciente vai ter dor ósseas, vai ter alguns outros sintomas. Na fase inicial, ele é totalmente assintomático. Por isso que entra a prevenção. Por isso que o paciente tem que ir uma vez por ano. As mulheres vão sempre no ginecologista fazer Papa Nicolau, fazer exame da mama. E os homens têm que ir no urologista. O câncer de próstata na fase inicial é totalmente assintomático. Quando o paciente descobre que está com câncer, então está com o exame de sangue ou o exame de toque alterado, fez a biópsia e constatou um câncer, a primeira pergunta que ele fala: doutor, como que eu estou com câncer se eu não sinto nada? É a primeira pergunta. A maioria dos homens que recebem o diagnóstico, eles fazem essa pergunta e não sente mesmo. Por quê? Porque esse tumorzinho está dentro da próstata. Até ele crescer e espalhar para outros órgãos para causar sintomas, já são 5, 7 anos de doença e perdeu o tempo do tratamento. Então, na fase inicial, não tem sintomas. Diferente de uma hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata. Então, a próstata cresce e ela vai fechando o canal da urina, a uretra. Então, o jato urinário sai fraco, acorda várias vezes à noite, ele faz xixi, mas não esvazia completamente a bexiga. Então, esses sintomas são da próstata crescida. Fica com aquela sensação de sempre estar com vontade de ir ao banheiro, né, doutor? Porém, o câncer de próstata pode também surgir numa próstata crescida. Então, às vezes, o paciente acha que os sintomas... é só da próstata crescida, não é câncer. Mas aí que entra a consulta com o urologista, o exame de sangue, o exame de toque. Toda aquela análise, né, doutor, para identificar, né, se realmente não tem. É igual no da mulher. No caso da mulher, ela sente, em alguns casos, um nódulo. No homem já não tem como, né, doutor? E acaba sendo um pouco pior, vamos dizer assim, por ser tão imperceptível, né? Por isso que eles não vão procurar o médico. Então, não dá tempo, estou trabalhando, não tenho tempo para ir em médico, homem não fica doente. Então, tem esses tabus aí que a gente tem que tentar quebrar. Quebrar, né, doutor? E incentivar o homem a cuidar um pouco mais, não só da saúde em si, de fazer só os exames, mas também uma boa suplementação com vitaminas, antioxidantes, um tribulus para melhorar a disposição, energia, zinco para melhora da imunidade. A gente acaba que tendo que dar esse suporte também para os pacientes, né, doutor? A gente orienta. Hoje em dia a gente vê muito pessoa sedentária, então não faz exercício. Pessoas obesas, então a gente orienta, tem que fazer exercício, faz uma caminhada, vai para o trabalho caminhando, não dá tempo, então vai fazendo uma caminhada para o trabalho, volta caminhando, ou chegou em casa, põe um short, uma camiseta, dá uma volta no quarteirão. O importante é começar, né, doutor? E às vezes até a esposa vai junto para incentivar o filho.
alguém para incentivar também. Então, a prática de exercícios é necessária, uma boa alimentação, diminuir produtos industrializados, diminuir gordura, aumentar frutas, aumentar cereais, aumentar soja e os suplementos. O Tribulus, que ajuda na produção da testosterona, o zinco, que é antioxidante, e todos esses suplementos a gente encontra na Rede Central. Então, quero agradecer aqui a todos que nos assistiram, agradecer a presença também do Dr. Fernando, agradecer por ter aceito o nosso convite e ter compartilhado de todo o seu conhecimento aqui conosco, ajudando também ao pessoal também que está assistindo, que vai compartilhar com seus familiares. Muito obrigada, viu, Dr. Fernando? Foi de grande valia esse nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite, Estela. Estou muito feliz de estar aqui e... se precisar, a gente volta de novo com esse tema ou com mais temas e estamos sempre à disposição. Muito obrigada a todos que participaram. Quero pedir que compartilhem esse podcast com seus familiares, com as pessoas próximas que vocês amam. Lembre-se, o autocuidado é uma dose de saúde.